dar continuidade aí ao nosso assunto, tá? Nessa aula abordaremos a teoria contingencial da administração, ok? Teoria contingencial, tá? Galera, a teoria contingencial enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações, tá? Ou na teoria administrativa. Existe uma relação funcional entre as condições do ambiente, tá certo? E as técnicas administrativas necessárias para o alcance eficaz dos objetivos da organização. Ou seja, na teoria contingencial tudo é relativo, ou seja, tudo depende. Como por exemplo, ações administrativas, elas resultam do quê? Das características institucionais para obter o quê? Os resultados organizacionais, tá certo? Galera, a palavra da contingência, antes de entrar aqui nas origens, a palavra da contingência significa algo incerto ou eventual, tá? Que pode suceder ou não, dependendo das circunstâncias. Então, refere-se a uma proposição cuja verdade ou falsidade somente pode ser conhecida pela experiência e pela evidência, e não pela razão, tá certo? Então, a abordagem contingencial salienta que não se alcança a eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional. Ou seja, não existe uma forma única e melhor para organizar no sentido de se alcançar os objetivos variados das organizações, tá? Dentro de um ambiente também variável, tá certo? Então, com a teoria da contingência que há um deslocamento da visualização de dentro para fora da organização. Então, a ênfase é colocada no ambiente e nas demandas ambientais sobre a dinâmica organizacional. Então, para uma abordagem contingencial, são características ambientais que condicionam as características organizacionais. Assim, não há uma única melhor maneira de se organizar, tá? Por isso, tudo depende. Então, tudo depende das características ambientais relevantes para a organização. Então, as características organizacionais somente podem ser atendidas mediante análise das características ambientais. Professor, que características ambientais são essas? São a que a gente viu na aula passada, são o ambiente fora da empresa, tudo que pode influenciar dentro da empresa, tá entendendo? Como por exemplo, eu falo muito da política, porque o dólar hoje está de 4,10, amanhã pode estar de 4,70, isso influencia muito nos preços, tá certo? Dos seus produtos, e você tem que ficar ligado nisso, até para fazer a questão de investimento, tá bom? Beleza? Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é que sobre essas origens, né? Então, a teoria da contingência é também designada da escola ambiental e surgiu a partir dos resultados de várias pesquisas. Então, os resultados conduziram a uma nova concepção de organização. Então, essas pesquisas verificaram que as condições sobre as quais as empresas trabalham são ditadas de fora delas, tá? Isto é, do seu ambiente externo, tá bom? Então, a teoria da contingência surgiu a partir de várias pesquisas, né? Para verificar os modelos das estruturas organizacionais, tá? Mais eficazes em determinados tipos de empresa. Então, os resultados dessas pesquisas conduziram a uma nova concepção, beleza? Uma nova concepção de organização e seu funcionamento são dependentes da interface com o ambiente externo, beleza? Então, eles verificaram que não há um único e melhor jeito de organizar. Então, essas pesquisas e estudos foram contingentes no sentido em que procuraram compreender e explicar o modo como as empresas funcionam em diferentes condições, que variam de acordo com o ambiente ou contexto que a empresa escolheu com o seu domínio da operação, tá bom? Então, entre outras palavras, essas condições são ditas de fora, como vocês estão vendo aí no slide, tá? Da empresa, isto é, do seu ambiente. Então, essas contingências externas
podem ser consideradas oportunidades e imperativos ou restrições e ameaças que influenciam a estrutura e os processos internos da organização. Beleza? Galera, primeira pesquisa foi desse cara aí, ó, Chandler, né? Ele pesquisou sobre a estratégia e a estrutura. Ele dividiu em 4 tópicos. A primeira dela foi o quê? Acumulação de recursos. Segundo foi o quê? A racionalização do uso de recursos. Terceiro foi a continuação do crescimento. Quarto, a racionalização do uso de recursos em expansão. Tá bom, galera? Então, essa acumulação de recursos, nessa fase, as empresas preferiram ampliar suas instalações de produção a organizar uma rede de distribuição. Então, a preocupação com as matérias-primas favoreceu o crescimento dos órgãos de compra e a aquisição de empresas fornecedoras que destinam o mercado de matéria-prima, tá? Então, daí o controle pela integração vertical, ou seja, de cima para baixo, tá? Que permitiu o aparecimento da economia em escala. A segunda, como vocês estão vendo aí, foi a racionalização do uso de recursos, ou seja, as empresas verticalmente integradas tornaram-se grandes e precisavam ser organizadas, pois acumularam mais recursos do que era necessário. Então, os custos precisavam ser contidos por meio da criação de uma estrutura funcional. Os lucros dependiam da racionalização da empresa e sua estrutura devem ser adequada às oscilações do mercado. Então, para reduzir esses custos das flutuações do mercado, as empresas se preocupavam com o planejamento, com a organização e com a coordenação, tá? Terceiro aí, como vocês estão vendo, continuação do crescimento, ou seja, a reorganização geral das empresas. Na segunda fase, por exemplo, possibilitou um aumento da eficiência, fazendo a diferença de custo entre várias empresas diminuir. Então, daí a decisão para diversificar e procurar novos produtos em novos mercados. Beleza? Quarto aspecto, senhores. Então, a racionalização do uso de recursos em expansão. O que isso quer dizer, professor? Que a ênfase reside na estratégia mercadológica para abranger novas linhas de produtos e novos mercados. Então, os canais de autoridade de comunicação da estrutura funcional inadequados para responder à complexidade crescente de produtos e operações levaram a nova estrutura divisional departamentalizada. Então, cada linha principal de produtos passou a ser administrada por uma divisão autônoma e integrada, que envolvia todas as funções de staffs necessárias. Então, daí a necessidade de quê? Racionalizar a aplicação de recursos em expansão. Tá? A preocupação crescente com o planejamento a longo prazo, a administração voltada para objetivos e avaliação do desempenho de cada divisão. Então, a gente conclui-se que por ter diferentes ambientes, levam a empresa a adotar diferentes estratégias, tá? Que exigem diferentes estruturas organizacionais. Tá bom? A segunda pesquisa aí, galera. Segunda pesquisa aí, ó. De Emery. Eita, nome difícil. Emery e Trist, tá? Estudou sobre o conceito do ambiente 1, né? O ambiente tipo 1, ambiente tipo 2, tipo 3 e o tipo 4, né? O tipo 1 é a concorrência pura. Tipo 2, concorrência do monopólio. Tipo 3, o oligopólio. E tipo 4, o monopólio. Tá certo? Então, galera, sobre os contextos ambientais e suas consequências, tá? Para as organizações, eles procuravam identificar os processos e as reações que ocorrem no ambiente como um todo, tá? No sentido de classificar a natureza do ambiente que circunda a organização e as consequências da natureza ambiental sobre a natureza da
organização. Então, para ambos, esses carinha aí, existiam 4 tipos de contexto ambiental, como vocês estão vendo aí, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tá? Por exemplo, a concorrência pura, né, que é o primeiro. Isso quer dizer que os produtos homogêneos e muitas empresas pequenas que não conseguem sozinhas influenciar o mercado. Então, seria uma concorrência pura, ou seja, seria meio plácido e aleatório, tá? Ou seja, a concorrência pura entre produtos homogêneos e muitas empresas pequenas que não conseguiam sozinhas influenciar no mercado, justamente pelo seu pequeno tamanho. Então, a organização não pode afetar as outras organizações do ambiente. Então, essas organizações sobrevivem em pequenas unidades, isoladas, e dificilmente se adaptariam a outro tipo de ambiente, como bares, mercearias e pequenas oficinas, ok? Tipo 2, no qual seria a concorrência monopolística, meio plaça segmentada, já que a tipo 1 era meio plácido e aleatório, no qual é a concorrência pura, né? E já a concorrência monopolista, ela é o que? Segmentada. Então, essa concorrência monopolista, os produtos diferenciados e as organizações de médio porte, com alguns controles sobre o mercado, dentro das condições ambientais, as organizações tendem a crescer em tamanho, tá? No qual tornam o que? Multifuncionais e muito hierarquizadas, e possuem controle e coordenação centralizados. Tá certo? Agora aqui vamos aqui para o tipo 3 aqui, no qual seria o oligopólio, né? Tipo 3 aqui, seria o oligopólio. Ele é o que? Ele é meio perturbado, tá? E reativo. Então, neste ambiente, no tipo 3 aí, ó, ele é mais dinâmico que estático, tá? Desenvolvem-se organizações do mesmo tamanho, tipo, objetivo, dispondo das mesmas informações e pretendendo o mesmo mercado, tá? Então, neste contexto ambiental, as confrontações não ocorrem mais ao caso, tá? Uma vez que todos sabem que os outros pretendem fazer e aonde as organizações querem chegar. Então, há o chamado que? Oligopólio, ou seja, poucas e grandes organizações dominantes no mercado. Então, surgem rivalidades, tornando necessário o conhecimento das reações dos rivais. Como, por exemplo, as organizações que atuam em um mercado estreitamente disputado, como companhias de petróleo ou de cimento. Tá certo? Então, vem aqui o tipo 4, né? Que seria o oligopólio. Aliás, o monopólio, né? Então, ele é o que? Ele é meio de campo turbulento, ou se caracteriza-se pela complexidade da turbulência e da dinamicidade. Entretanto, essa dinamicidade não é causada somente pela presença de outras organizações, mas pelo complexo dinâmico de forças existentes no próprio ambiente, tá? Então, essa condição requer um relacionamento que, enquanto maximiza a cooperação, reconhece a autonomia de cada organização. Além da cooperação interorganizacional, ocorre nesse tipo de ambiente uma contínua mudança associada à inovação, provocando relevantes incertezas, tá? Então, tem um forte impulso para pesquisa e desenvolvimento ou tecnologia avançada. Então, esse é um mercado de monopólio puro, ou seja, tem pouquíssimas organizações controladas do mercado. Olha aí, ó. Pesquisa de Bernstein sobre as organizações. Ou seja, esses dois sociólogos, galera, pesquisaram 20 indústrias inglesas para verificar a relação existente entre as práticas administrativas e o ambiente externo dessas indústrias, né? Eles foram impressionados com os diferentes procedimentos administrativos encontrados nessas indústrias, no qual eles classificaram como um lado A, né, mecanicistas, e o lado B, orgânica, né? Vocês podem ver aí, ó, a estrutura burocrática da mecanicidade é baseada em uma minuciosa divisão do trabalho. Já a orgânica não, elas são flexíveis com pouca divisão do trabalho, tá? Os cargos ocupados aí, ó, por especialistas com atribuições claramente definidas,
Já a orgânica é diferente, os cargos continuamente são modificados e redefinidos através da interação com outras pessoas, no qual participam da tarefa. Tá? Olha, a organização mecanicista ela é o que? Centralizada das decisões. Já a orgânica não, são descentralizadas. Tá certo? E assim sucessivamente aí, como vocês estão vendo, beleza? A orgânica ela tem uma hierarquia flexível, tá? Já a mecanicista ela tem um sistema de autoridade baseado no comando único, beleza? Olha aí o desenho aí, mecanicista, aí, ó, centralizado lá no topo, só um manda, tá vendo? Um organograma. E vem um desenho orgânico aí, ó. Tá vendo? Tudo aí é flexível, tá? Hierarquia flexível, tem uma amplitude de controle administrativo mais ampla, ok? Quarta pesquisa, galera. A pesquisa de Lawrence e Lux, tá? Sobre o ambiente, beleza? Então esses dois fizeram uma pesquisa sobre o defrontamento entre a organização e o ambiente que marca o aparecimento da teoria contingencial. Então este nome derivou desta pesquisa. Tá? Então esses autores, preocupados com as características que as empresas devem ter para enfrentar com eficiência as diferentes condições externas, tecnológicas de mercado, fizeram uma pesquisa sobre 10 empresas em 3 diferentes meios industriais. Qual seriam os plásticos, alimentos, empacotados e recipientes. Tá? Os autores concluíram que os problemas organizacionais básicos são a diferenciação e a integração, como vocês estão lendo aí. Ó. Então, a diferenciação quer dizer que as organizações apresentam esta característica. É uma divisão organizada, tá? Em departamentos, cada qual tem um desempenho cada qual vem desempenhando uma tarefa especializada para um contexto ambiental especializado. Então, cada departamento reage unicamente àquela parte do ambiente que é relevante para a sua própria tarefa especializada. Então, se houver uma diferenciação nos ambientes específicos, aparecerão diferenciações na estrutura e na abordagem dos departamentos, tá? A integração. Galera, essa integração refere-se ao processo oposto, gerada por pressões vindas do ambiente da organização no sentido de obter unidade de esforços e coordenação entre vários departamentos. Então, ao lidar com os ambientes externos, vão se segmentando em unidades, cada uma com tarefa específica de tratar com parte das condições existentes fora da organização. Ou seja, seriam as unidades de vendas, como um exemplo. Tá? De produção de pesquisa, enfim. Então, cada um desses segmentos se relaciona com um segmento do universo exterior à empresa. Então, essa divisão do trabalho entre departamentos marca um estado de diferenciação, como vimos acima. Então, porém, esses departamentos precisam fazer um esforço convergente e unificado para atingir objetivos globais da organização. Tá? Em consequência, ocorre também o processo da integração. Ok? Galera, desculpa. Essa integração requerida e diferenciação requerida. Então, essa diferenciação e integração requerida refere-se a predições do ambiente da empresa. Tá? Então, preste atenção. No que se refere à diferenciação e à integração, existe a existência da empresa, mas o quanto diferenciação e integração do ambiente exige delas. Então, a empresa que mais se aproxima das características requeridas pelo ambiente terá mais sucessos do que a empresa que se afasta muito delas. Tá bom? Então, o departamento de vendas, por exemplo, é um ambiente mercadológico. Por exemplo, o departamento de produção, um ambiente técnico, econômico. Também vem um departamento de pesquisa, no qual é um ambiente científico, tá? Então, em função dos resultados da pesquisa desses autores aí, formularam a teoria da contingência.
Isto é, não existe uma única maneira melhor de organizar. Ao contrário, tá? As organizações precisam ser sistematicamente ajustadas às condições ambientais. Ou seja, a teoria da contingência apresenta os seguintes aspectos aqui, ó. A organização é de natureza sistêmica, tá? Isto é, era um sistema aberto. Então, as características organizacionais apresentam uma interação entre si com o ambiente e as características da organização. Beleza? Então, essas características ambientais funcionam como variáveis independentes, enquanto as características organizacionais são variáveis dependentes daquelas. Sintetizando essa teoria da contingência, tentar explicar, ela explica, aliás, que não há nada de absoluto nos princípios gerais da administração. Então, os aspectos universais e normativos devem ser substituídos pelo critério de ajuste entre cada organização e seu ambiente da tecnologia, tá? Seu ambiente e a tecnologia, beleza? Olha aí, galera, a pesquisa de Woodward sobre a tecnologia, beleza? Esse cara aí, aliás, cara não, essa moça aí foi uma socióloga industrial